Os sintomas de ativação do novo código genético podem ser múltiplos. Eles não se sentem mal. Eles percebem que estão vivendo um processo de sutilização. Paz e amor. Alguns sentem fortes dores de cabeça que geralmente são mais fortes de um lado, ou apenas no topo da cabeça. As dores do lado direito podem se tornar profundas e intensas, e parecer que algo está sendo rasgado. Outras vezes são idiotas, ou uma sensação de que estavam apresentando algo a você. Esses dois processos estão sendo realizados. A dor pode ser geral, ou na forma de pontadas profundas, que às vezes podem ser muito dolorosas. Quando a dor ocorre no capacete da cabeça, é como se o crânio se partisse em dois, ou como se estivesse prestes a estourar. O outro sintoma, muito frequente, antes exposto, consiste em sentir, separadamente, do lado esquerdo, do lado direito ou dos dois lados ao mesmo tempo, como se algo estivesse sendo puxado deles. Em todos os casos, essas sensações correspondem à realidade, pois são a expressão do trabalho energético, de ajuda que se realiza a partir das naves de luz. Passa a desencrustar todas aquelas formações densas acumuladas pelo descontrole psíquico na região da cabeça, para facilitar a penetração das novas energias muito mais sutis. Por outro lado, os pinchazos ou a sensação de expansão, alargamento e até movimento na área craniana significam a reação do corpo físico à recepção de novas energias. Também pode acontecer que os ossos do rosto doam, como por exemplo, a zona superior das sobrancelhas, ou as maçãs do rosto. É como se os ossos se movessem, expandissem, e pudessem até triturar. Às vezes, o processo de sutilização já produz algumas mudanças no corpo físico, como ocorre na área craniana, onde os dois lobos cranianos se separam fisicamente e apresentam uma fenda no espaço intermediário de separação. Isso acontece com maior intensidade aos seres que estão em serviço no campo da recepção de informações e da telepatia cósmica, mas acontecerá com todos os irmãos com maior ou menor intensidade. Isso pode ser observado em um nível físico palpando do topo da cabeça para trás com 2 dedos. Esse é o ponto exato de recepção das energias superiores, e nesse ponto exato você pode encontrar uma fenda de separação no crânio. As energias seguem seu caminho, e depois passam para o lado direito do cérebro, que por sua vez as transmite ao centro cardíaco do lado direito, que as retransmite catalisadas ao nível vibracional requerido nos diferentes serviços. Essas dores não são constantes. Aumentam em determinados estágios, que correspondem à expansão das capacidades de conexão entre os seres e as energias cósmicas. Há fases em que crescem fortemente, e outras em que quase não se notam. O desconforto na face também pode atingir as têmporas e a área correspondente ao terceiro olho, localizado entre as sobrancelhas. Você também pode sentir, neste ponto em particular, cócegas, formigamento e uma espécie de eletricidade que vibra com grande velocidade. Você também pode experimentar a sensação de ter uma espiral girando dentro ou acima da cabeça ou, às vezes, parece que toda a cabeça está girando. As cócegas também podem ser sentidas em diferentes partes da cabeça, na zona posterior da mesma, por exemplo na zona que vai do pescoço ao pescoço. Essa área, que corresponde à parte posterior do centro de energia da garganta, é muito importante agora porque trabalha, em conjunto com o centro coronário e a pineal na recepção de novas energias. Às vezes pode acontecer que o cabelo fique arrepiado, como uma sensação de arrepio, mas apenas no lado direito da cabeça, ou no lado esquerdo, conforme o caso. Também pode ocorrer na nuca, e na nuca. Esses são os pontos mais sensíveis na recepção de energias. Da mesma forma, e por outro lado, quando os seres em processo de sutilização declinam em sua vibração devido à inquietação, raiva, medo ou outros aspectos desarmônicos da personalidade, também pode ocorrer uma dor de cabeça muito profunda,
e muito fácil de distinguir as mencionadas. Até aqui. Este é o resultado, ao contrário dos já descritos, da entrada em uma faixa de vibração energética mais tensa, que é usual, com a consequente perda parcial das energias sutis que normalmente alimentam o chakra coronário nos seres que estão transmutando. Todo processo desarmonioso é desagradável e pode se tornar muito doloroso. Nela, as energias do que vibram harmonicamente são desestruturadas e leva algum tempo até que sejam reestruturadas em harmonia interior e quietude. Mas isso representa uma grande perda de energia, e é aconselhável não permitir que isso aconteça, pois no nível de emergência em que nos encontramos, as perdas de energia podem se tornar irreparáveis. Mas os irmãos que sentiram dor de cabeça devido à entrada de novas energias, e o que corresponde à perda e desarmonia destas, os distinguirão perfeitamente, porque são muito diferentes. A dor da purificação, desincrustação dos elementos densos, o que se sente no trabalho de expansão do centro de energia coronário, ou entrada de energias de alta velocidade vibratória, são totalmente diferentes do que se produz na queda de energia que provoca a cessão dos vínculos densos da personalidade. Da mesma forma, quando as energias puras são recebidas em excesso para a própria capacidade, pode-se perceber como se a cabeça fosse estourar. Nesse caso, pode acontecer que muita energia tenha sido recebida de uma só vez, e não tenha havido tempo ou energia não tenha conseguido ser transferida, impedindo-a de circular livremente. E é que todos somos condutores de energia cósmica, cada um em um determinado nível de vibração, e a energia deve ser recebida e ao mesmo tempo transferida para onde for necessária. Esse processo é realizado pela própria energia, mas há momentos em que bloqueamos a condução e ocorrem distúrbios. Quando isso acontecer, será resolvido abrindo as palmas das mãos para cima, permitindo que a energia circule livremente. Acontece também que em locais energeticamente fortes, muita energia pode ser acumulada, e o processo será harmonizado da mesma forma. Existem muitos irmãos que sentem desconforto nos ouvidos, principalmente no ouvido direito. Eles ouvem bipes muito agudos e profundos, zumbidos internos, e às vezes também perfurações. Tudo isso corresponde ao aproveitamento da energia na área da cabeça, e das orelhas em particular, com o correspondente desenvolvimento do hemisfério direito do cérebro que isso acarreta. Não tema, alegre-se. Paz e amor. Fonte: Eduardo Conde. Sua pátria é infinita. O cosmopolita do universo. O que está em cima é o mesmo que abaixo. Desde tempos imemoriais, fomos ensinados e implantados em nossa psique que neste universo imenso, expansivo e inteligente só nós existimos. Durante anos, a humanidade o aceitou e não quer entender e ouvir nada além do engano de que além de ambas as órbitas não há nada mais, mesmo na percepção, que pode ser definido como conjunto de processos e atividades relacionados à estimulação, que atinge os sentidos, por meio dos quais obtemos informações sobre nosso habitat e, além dele, as ações que realizamos nele e nossos próprios estados internos. Tudo isso e muito mais ficou registrado no DNA de nossos ancestrais, e foi transmitido ou herdado de geração em geração até hoje. Se tivéssemos a oportunidade de fazer uma viagem estelar, intergaláctica e até interestelar, a outros mundos, ficaríamos surpresos com a biodiversidade de etnias, raças e espécies que existe no cosmos. Civilizações mais e menos avançadas que nós, em tecnologia avançada e menos avançada, inclusive espirituais, hierarquias e geometrias supremas. Basta fechar os olhos, abrir a mente, expandir os sentidos, e se projetar rumo ao infinito, você verá que tudo que vem à sua mente existe, até o que não existe. Às vezes, as dúvidas e a longa espera obscurecem nossos sentidos, levando-nos até a pensar que estamos perdendo tempo. Quando chegar a hora, e ao final de nossa existência neste planeta,
será o dia de nossa completa libertação e retorno ao nosso planeta de origem. Lá veremos a realidade do que existe e do que não existe, do que existe e do que não existe. A biodiversidade da existência é uma verdade absoluta. Abra sua mente. Não tenha medo, medo ou preconceito, em aceitá-la, porque boas práticas, como fantasiar, imaginar, pareidolia, no nosso pensar é uma virtude e não é loucura. Não conseguiram tirar isso do nosso DNA, porque foi ativado com o despertar da consciência. Fonte: Martin Castillo. O cosmopolita do universo. O que está em cima é o mesmo que abaixo. Desde tempos imemoriais, fomos ensinados e implantados em nossa psique, que neste universo imenso, expansivo e inteligente só nós existimos. Durante anos, a humanidade o aceitou e não quer entender e ouvir nada além do engano de que além de ambas as órbitas não há nada mais, mesmo na percepção, que pode ser definido como conjunto de processos e atividades relacionados à estimulação, que atinge os sentidos, por meio dos quais obtemos informações sobre nosso habitat e, além dele, as ações que realizamos nele e nossos próprios estados internos. Tudo isso e muito mais ficou registrado no DNA de nossos ancestrais, e foi transmitido ou herdado de geração em geração até hoje. Se tivéssemos a oportunidade de fazer uma viagem estelar, intergaláctica e até interestelar, a outros mundos, ficaríamos surpresos com a biodiversidade de etnias, raças e espécies que existe no cosmos, civilizações mais e menos avançadas que nós, em tecnologia avançada e menos avançada, inclusive espirituais, hierarquias e geometrias supremas. Basta fechar os olhos, abrir a mente, expandir os sentidos, e se projetar rumo ao infinito, você verá que tudo que vem à sua mente existe, até o que não existe. Às vezes, as dúvidas e a longa espera obscurecem nossos sentidos, levando-nos até a pensar que estamos perdendo tempo. Quando chegar a hora, e ao final de nossa existência neste planeta, será o dia de nossa completa libertação e retorno ao nosso planeta de origem. Lá veremos a realidade do que existe e do que não existe, do que existe e do que não existe. A biodiversidade da existência é uma verdade absoluta. Abra sua mente. Não tenha medo, medo ou preconceito em aceitá-la, porque boas práticas, como fantasiar, imaginar, pareidolia, no nosso pensar é uma virtude e não é loucura. Não conseguiram tirar isso do nosso DNA, porque foi ativado com o despertar da consciência. Fonte: Martin Castillo. Se gostou do vídeo, deixe o seu like e compartilha. Muitas bênçãos. Vitória da Luz.